Graça e paz a todos, bom dia. Quero estar falando hoje sobre uma heresia chamada unicidade e estar refutando algumas visões e algumas argumentações que tentam sustentar essa visão, automaticamente negando total existência da Trindade bíblica. Das primeiras argumentações que eu quero estar refutando eles dizem: Pai, Filho e Espírito Santo foram manifestações e não pessoas distintas. Quero estar lendo João capítulo 16, de verso 13. Mas quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. 16, de verso 13. Jesus se refere ao Espírito Santo como a segunda pessoa da Trindade. Nesse texto fica de cara a manifestação de um Deus em essência que se manifesta em três pessoas distintas. Até porque, se Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, como que o Espírito Santo não falará de si mesmo? E ele vai ouvir de quem, sendo que são os mesmos? Se o Espírito Santo é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, ele deveria vir guiando em toda a verdade, falando dele mesmo e não precisando de ouvir de ninguém. Ele não ia precisar de ouvir de ninguém, e o texto não diria que ele não falaria de si mesmo. Agora, para o Espírito Santo não falar de si mesmo e falar tudo que ouviu, ele deveria ter ouvido de outra pessoa. Por isso que esse texto deixa bem clara a existência de um Deus, um em essência, que se manifestam em três pessoas distintas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não apenas manifestações ou títulos, eles são coiguais no quesito natureza e poder. A Trindade bíblica, ela não acredita em três deuses, como muitos dos unicistas ficam falando sobre relação de três deuses. Quem pensam assim, pensam de uma forma idiota. Nós cremos em um Deus como em uma existência que se manifestam em três pessoas distintas. E o texto aqui deixa claro: ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é um treinador, é o nosso professor, que ouviu de Jesus, que trouxe a mensagem, que não falará de si mesmo, mas falará de Jesus e nos anunciará tudo que há de vir. Esse texto deixa bem claro a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito como pessoas distintas. Agora, um próximo texto que mantém essa doutrina da Trindade, mantém os três em pessoas distintas, um em essência, como coiguais em natureza e em poder, é Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que teve Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, abriu mão de tudo que era seu e tomou a sua natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante do que todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Filipenses 2:6. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Jesus é Deus, mas na pessoa de Deus Filho, não Deus Pai. E se fossem a mesma coisa, Jesus na terra
não precisaria de obedecer ninguém sendo um Deus. Vai obedecer quem? Se Jeová é Deus, se o Espírito Santo, se Jesus é Jeová e se Jesus é o Espírito Santo, quem que ele vai obedecer até a morte e morte de cruz? E que Deus vai dar mais alta honra a Jesus se Jesus é o único Deus? Jesus vai glorificar, vai dar glória para Deus Pai. Que Pai, sendo que não tem Pai? Mais um versículo que descarta a total visão da unicidade, de que é só um, que se manifestou de 3 pessoas. São um em unidade, mas são distintas, pessoas distintas compostas. Paulo diz em 1 Coríntios 6,17 que o que se une ao Senhor se une a Ele um só Espírito. Quer dizer então que agora eu sou Deus em existência também? Ou será que Paulo estava querendo dizer sobre uma unidade, sobre pessoas distintas? Porque se o meu espírito é só um com o Espírito de Deus, agora então me tornei um Deus. Ou será que Paulo está querendo dizer uma unidade em pessoas distintas? Argumentações em cima de argumentações que sempre mantém a trindade bíblica. Não tem como fugir disso. Unicidade é um fato real, bíblico, é uma doutrina certa e a trindade errada? Ou Jesus gostava de se passar como um artista, gostava de fazer graça com as pessoas, ou havia momentos que ele tinha esquizofrenia? Porque você se referir a 2 sendo que tem um, não faz sentido. Mais um texto. Mateus 12:31. Por isso afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou qualquer blasfêmia que disserem contra Deus. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Então, muito estranho. Porque se são um em essência e 3 que se manifestam em mesma... E são 3 manifestações, então como que eu posso falar mal do Espírito Santo e contra o Espírito Santo eu posso estar blasfemando, mas se eu falar contra Jesus eu não estou blasfemando? Mas não é a mesma pessoa? Na visão da unicidade não, é a mesma pessoa. Então como é que eu blasfemo contra o Espírito Santo e não blasfemo contra Jesus? Não, é a mesma pessoa, mas se você blasfemar contra o Espírito Santo tem perdão, e se você blasfemar contra Jesus não tem perdão, sendo que é a mesma pessoa. Aí eles podem dizer, não, Filho do Homem porque está na condição humana. Não, está falando da parte humana, natureza humana. Engraçado que Jesus diz também que virá das nuvens, vocês verão o Filho do Homem voltando das nuvens com grande poder e glória. Será que está falando da natureza de Jesus humana também? Natureza carnal? O texto não estaria dizendo também da mesma natureza humana e na natureza como Deus? Os 2 textos não estariam se referindo à mesma coisa? Então como é que eu posso blasfemar contra o Espírito Santo? E se o Espírito Santo é Jesus, e se Jesus é o Deus o Pai, como que eu não vou blasfemar contra o Espírito Santo e contra Deus? Só vou blasfemar contra Jesus. Porque se são títulos ou manifestação, independente da manifestação ou do título, se eu blasfemo contra a pessoa do Espírito Santo, se são o mesmo, eu vou blasfemar contra a pessoa de Jesus e vou blasfemar contra a pessoa de Deus o Pai. Mais um texto que deixa claro a evidência de 2 ou 3 pessoas distintas, coiguais em natureza e em poder da pessoa da Trindade. Os textos dados pela unicidade só refuta e cada vez dá ênfase à Trindade bíblica. Hebreus 11, Hebreus 1, Hebreus 1, 5. Não, 4 melhor.
Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos seus anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é meu filho e hoje me tornei seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o pai dele e ele será meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os anjos se tornem vento e os servidores chama de fogo. Mas a respeito do Filho ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governastes o povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Por isso que Deus, o teu Deus, que te escolheu, te deu alegria de receber uma honra maior do que teus companheiros. Queria uma explicação, né? Mas a respeito do Filho ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para sempre. Aí no 9 ele fala: por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu. Que Deus? Que Deus? Sendo que é um Deus em existência em 3 manifestações. Ou os textos gostavam de... quem escrevia esses textos gostava de fazer hora com a cara de quem iria ler, ou quem escrevia também tinha esquizofrenia, porque deixar textos que afirmam a existência de 3, de 2 em pessoas distintas, sendo que é em 3 manifestações, é fantasiar um texto, é manter uma mentira. Então são textos em cima de textos que sempre vão afirmar a existência da Trindade bíblica e deixa claro que essa unicidade não faz sentido. A Trindade sempre foi uma unicidade em 3 pessoas compostas, uma unicidade de pessoas coiguais com naturezas, em questão de natureza e poder. Até porque o próprio texto de 1 Coríntios 15 diz que então virá o fim. Cristo destruirá todos os povos, todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Como que Jesus vai entregar o reino a Deus, o Pai? Pois ele tem que reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras diz: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro, dentro das palavras, todas as coisas. Nem o próprio Deus que pôs tudo debaixo do seu domínio, mas quando foi dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do seu domínio. Então Deus reinará completamente sobre todos. Como que um texto diz que Deus se colocou em submissão a Cristo, depois Cristo se colocará em submissão a Deus, sendo que são uma só pessoa? E como que Jesus, que é Javé, que é o Espírito Santo, entregará o reino a Deus o Pai? O texto deixa claro, esse deixa mais claro ainda, em evidência, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Deus o Pai a primeira pessoa da Trindade, Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, e não existe essa de um Deus em essência que se manifestam de 3 formas. Ou eu rasgo a minha Bíblia, ou eu tenho que criar outra para querer manter essa visão da unicidade. E se alguém quiser, algum unicista quiser refutar comigo, é só sempre me responder isso. Como que Jesus entregaria um reino a Deus o Pai, sendo que ele já tinha sido glorificado, ele já estava como um Deus, né? Não estava na terra, já estaria reinando 1000 anos no seu corpo glorificado como um Deus. E como que ele entregaria a Deus o Pai, sendo que ele é o próprio Deus, o Javé, ele é o próprio Espírito Santo? E outra, se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, como que o Espírito Santo não falará de si mesmo e falará do que tem ouvido? Porque se eu sou a mesma pessoa
e não sou distinto da outra, eu não preciso de ouvir nada e eu falaria tudo de mim mesmo, não de outra pessoa. Não ia precisar de ouvir uma mensagem de ninguém e não falar de mim, mas falar da mensagem de uma outra pessoa. Fica aqui essas questionações e essas refutações a essa heresia chamada unicidade, que não tem base bíblica, que para querer manter essa heresia, ou rasga diversos versículos bíblicos, ou cria uma Bíblia para eles e mantém essa visão.